E hoje falamos de petróleo, junta-se a este fecho de contas Rui Correia, analista do Barclays. Rui, muito boa tarde e bem-vindo de volta a este fecho de contas. Hoje começaríamos por falar das perspectivas para o mercado de petróleo no que resta para este outono e inverno, ou seja, no que resta deste ano de 2012 e ainda o início de 2013. O que é que vocês perspectivam nesta altura? Boa tarde. A nossa perspectiva para a evolução do petróleo, e dado estamos numa altura-chave, porque começa, no início de outubro, começam a fazer-se estimativas em termos de evolução do tempo para os próximos meses, e nessa perspectiva nós acreditamos que o petróleo vai estar aqui muito condicionado por dois fatores essenciais. Por um lado, a desaceleração económica, com tendência, logicamente, com os problemas todos que têm acontecido na zona euro, mas também com alguma clarificação que tem que haver para o próprio mercado relativamente à China. Será que a China está a abrandar? Ou será que está a passar por uma fase temporária de menor pujança? As importações de petróleo na China caíram para níveis antes só vistos em 2009. Portanto, foi uma quebra muito abrupta em relação à procura, à importação de petróleo dos últimos anos. E, por outro lado, portanto, logicamente, se houver esta desaceleração da economia mundial e estes problemas todos e confirmar-se esta queda ou esta menor pujança da China, é uma pressão para a baixa do preço. E, por outro lado, temos os conflitos. Exatamente. E, por outro lado, temos os conflitos geopolíticos, o risco geopolítico. Falamos muito do Oriente Médio, Iémen, Síria, Turquia, Irão, Iraque. Qualquer rastilho aqui, como ainda hoje aconteceu, poderá fazer subir o preço bastante para os próximos meses. Portanto, não há aqui grande tendência. Mesmo depois do quantitative easing, agora em setembro, houve ali algum tipo de procura de commodities, mas não para a energia, foi sim para a procura no ouro. Foi uma tendência que se seguiu logo a seguir ao quantitative easing número 1 e do segundo trimestre, do primeiro trimestre e do segundo trimestre. Portanto, há aqui uma procura e houve uma procura por parte dos investidores para o ouro, mas não para as matérias energéticas. E aqui estamos a falar essencialmente do petróleo. Portanto, o petróleo aqui é conflitos geopolíticos e a desaceleração da economia. Nós perspectivamos que o verão, ou pelo menos as estimativas dos nossos analistas apontam para um inverno, neste caso não é verão, um inverno relativamente para a Europa não muito frio, bastante úmido, mas não muito frio. Portanto, também por aqui não parece que vai haver alguma pressão no preço pelas condições atmosféricas. Se tivéssemos um inverno muito rigoroso, logicamente teria que haver maior procura de energia e os preços subiriam. Olhando para a volatilidade dos preços no mercado internacional. É um fator bastante curioso, porque normalmente nós falamos muito na volatilidade do preço do petróleo. O petróleo realmente tem oscilações diárias muito grandes. No último ano e 9 meses, desde o início de 2011, a variação do preço diário do petróleo andou, o intervalo de variação, estamos a falar aqui de $35. Se olharmos para o Brent, o Brent chegou a 88 e já chegou a 123, portanto este intervalo de $35, o que é especialmente, faz com que o Brent continue com uma volatilidade à volta dos 30%, não a níveis de 50 ou 60 que estavam há alguns anos atrás, mas se olharmos para aquilo que é mais importante, para os governos, consumidores e produtores de petróleo, e também para as empresas, consumidoras e produtoras, normalmente as empresas não olham numa perspectiva diária. As empresas adquirem e vendem o petróleo de acordo com uma média. Pode ser uma média mensal, pode ser uma média trimestral. Se olharmos para a média dos últimos 7 trimestres, portanto, os 4 de 2011 e os 3 já deste ano, temos aqui uma variação não de $35, temos uma variação de $14. Ainda é uma variação superior, por exemplo, à variação que nós vimos nos preços do gasóleo que compramos nas bombas e a da gasolina sem chumbo. Mas é uma volatilidade muito menor relativamente à volatilidade dos preços intradiários. Portanto, fala-se muito, mesmo a nível do G7 e os ministros das Finanças do G7, a volatilidade do petróleo é sempre algo que temos que nos preocupar. Mas o que é verdade é que para os governos e para as empresas, essa volatilidade não é a volatilidade diária, é uma volatilidade muito inferior à diária.
O que é que se espera, e porque falávamos de preços, que efeitos é que poderão ter os preços da energia na inflação europeia? Neste caso, nós, de acordo com uma estimativa que fizemos há pouco tempo, estimamos que, de acordo com o preço atual do petróleo, uma subida de 10% do petróleo, ou seja, passamos agora de 115, vamos para 126 e qualquer coisa, trará uma subida na inflação harmonizada europeia de cerca de 15 basis points. O petróleo tem um peso relativamente reduzido, as componentes energéticas têm um peso relativamente reduzido na inflação harmonizada europeia. É um peso apenas de 11%, mas é claramente o componente mais volátil. Tem uma volatilidade mais do dobro da volatilidade dos preços do tabaco. E em relação ao próprio índice da inflação europeia, tem uma volatilidade de cerca de 8 vezes superior. Ou seja, continua a ser, lá está, uma matéria com pouca volatilidade, mas qualquer nervosismo, novamente a questão dos riscos geopolíticos, qualquer nervosismo do petróleo pode levar os preços perfeitamente a dispararem ou a andarem de um lado para o outro sem nós podermos prever. Mas não é essa a previsão. Rui, muito obrigado pela tua análise, a análise de Rui Correia do Barclays sobre a evolução do petróleo no inverno que agora começa.